aqui é o Doutor Reclama. E aí, tá nervosinho? Tá? Tá peidorreirinho? Tá? Olha pra tela? Não olha? Põe o dedo na tela, cara de cadela. Que é? Foi no evento e se cagou? Bom, galera, hoje o Doutor Reclama vai falar aí, né? O pessoal tá, a Chupiscolândia, em Bundolândia, tá perguntando, né? Tá comentando. Ai, o Razor, ai, porque você vê, nossa, que aparelho incrível. Olha a tecnologia desse aparelho, olha que loucura, nossa, que inovação. E aí, como eu sou o cara que coloca pimenta na sopa dos outros, não é verdade? Eu sou o cara que estraga a sopa de lorota, não é verdade? Os caras ficam lá, Chupiscolândia, né? Fazendo chupiscando, falando que tudo é maravilhoso, e o Doutor Reclama vem, né? Pra estragar a festa, né? Doutor Reclama vem pra dar um taço no brioco desses chupiscos aí que ficam dizendo que esses aparelhos da Motorola são a oitava maravilha, não é verdade? Bom, qual é a concepção que eu entendi, tá? Essa tela aí da Motorola, tá bom? Eu acredito que ela esteja sendo desenvolvida pela BOE, né? Que é a maior fabricante de telas chinesas flexíveis, tá? Inclusive a BOE está aí em negociações com a Apple, tá? E também com a LG. Existem negociações com a LG também, né? Tanto é que a tela, a tecnologia da tela que está nesse Motorola aí foi desenvolvida inicialmente pela LG, como eu comento no vídeo, né? Bom, galera, vamos entrar um pouco aí nessa tecnologia aí do POLED, né? É uma tecnologia que foi desenvolvida pela LG, né? Pelo que eu entendi, em 1989, né? O que quer dizer POLED, né? Quer dizer polímero plástico OLED. Teria que ser PP-OLED, eu acho que seria mais específico sobre isso. Mas eles chamam de POLED. O que acontece, cara? O antigo LCD, tá? Eu vou colocar aqui um gráficozinho para vocês verem. O antigo LCD, ele necessitava, tá? De várias camadas. Tinha um backlight ali com os resistores e tal. Depois tinha o polarizador. Depois tinha o TFT Glass, depois tinha aquela camada que é o líquido, que a gente vê que vaza, né? E depois o CF Glass e o polarizador, que é a parte de cima ali, que é aquela película ali que você via no caso de algumas telas AMOLED, tá? Bom, depois eles inventaram o sistema Glass OLED, que tinha o TFT, o líquido e o encapsulamento, né? E qual a grande vantagem do sistema POLED, né, ou plástico OLED, ou polímero plástico OLED, que ele consegue ser bem mais fino do que as outras telas, né? As primeiras telas desenvolvidas logo que saiu já eram finas, mas agora, pelo que se tem ideia, eles estão em 0,5 milímetros, tá, de diâmetro da tela. Então você tem uma ideia do que é a finura dessas novas telas POLED, que é plástico polímero OLED, como eles chamam. É uma camada só o troço, tá? Vou colocar umas fotos aqui para vocês verem. Realmente os caras se puxaram nessa nova tecnologia, né? Que é um AMOLED de plástico. Vamos resumir. É um sistema AMOLED, uma tela flexível de plástico, cara, tá? Tecnicamente isso deixa o aparelho bem mais fino. Tanto é que esse novo aparelho aí da Motorola... Isso, conversa com ela. Vai que ela entende. Então esse aparelho novo da Motorola, ele é bem mais fino, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona esse sistema da Motorola aí. Olha só, ele tem aqui a espessura dele é 6,9 milímetros, desdobrado, né?
Mas a gente sabe que a Motorola consegue de repente fazer um aparelho com uma tecnologia dessas e com uma bateria de 2.510 mAh pesar 205 gramas. Isso aí que eu fiquei pensando, cara, não tem bateria, utiliza uma tela fina pra caramba, como é que pesa tanto assim, né? É que é essa inovação. Então, só para explicar para vocês o que seria essa nova técnica de fabricação de telas, que se chama POLED. A tecnologia vem ficando cada vez mais desenvolvida, né? As coisas estão ficando cada vez mais nano, e esse sistema de polímero plástico OLED realmente é fino pra caramba. Então, a BOE, eu acredito que o fabricante dessa tela aí, né, POLED, seja desenvolvido pela BOE em parceria com a LG, porque quem desenvolveu inicialmente essa tecnologia POLED aí foi a LG. Bom, voltando ao que interessa, tá? Velho, uma bateria de 2.510 mAh com o Snapdragon 710, né, em cima de uma Adreno 616, duas telas, né? Uma tela 6,2 polegadas com 373 ppi, que não é grande coisa, ela não é nem Full HD, e uma segunda tela GOLED externa, né, de 800 por 600, 2,7 polegadas. Cara, qual a combinação disso tudo? Qual a minha opinião sobre isso? Tecnicamente, eu apostaria que esse celular não aguenta mais que 6 horas. Por quê? Porque a bateria é pequena, né? E são duas telas. É a minha opinião. É ao menos a minha opinião. Será que eu estou enganado? Bom, partindo do ponto da user interface da Motorola, que a gente sabe que não é das mais leves possíveis, que não é das mais customizáveis e mais otimizáveis, em cima de um Android, ai, pai, para! Realmente seria uma mágica incrível, né? Você acreditar que um aparelho desses conseguiria, com uma bateria dessas, com esse processador, com duas telas, apesar de não terem grandes resoluções, né? Mas a maior tem uma resolução razoável, não é nossa, que loucura, mas você apostar e acreditar que esse aparelho consegue ficar o dia inteiro com essa riqueza de bateria. Outra coisa que eu não entendi muito bem, essa tela aí sendo o sistema POLED, tecnicamente são as telas mais finas do pedaço pelo fato de ser polímero plástico, né? E você fica pensando, como que a LG consegue fazer essa mágica, a LG não, a Motorola, consegue fazer essa mágica de colocar uma tela ultra fina, né, que o sistema POLED é ultra fino, com uma bateria de 2.510 mAh e deixar a bagaça pesada, porque ele tem 205 gramas. Realmente você fica se perguntando, né? Mas o mais interessante de tudo, a minha opinião sobre esse celular, né, é o fato de que ele tem 6 GB de RAM e 128 de espaço interno, sendo que o detalhe da coisa é que ele não tem entrada para cartão, não tem saída de fone de ouvido e o som dele é apenas um alto-falante. Então quer dizer, tá, mas vamos analisar, vamos fazer uma análise fria sobre esse aparelho. Snapdragon 710 em cima da GPU Adreno 616, 6 GB de RAM, 128 de espaço interno, que não foi especificado se é UFS 2.1 ou 3.0, pode vir até nem ser. Então, se for isso, qual a minha concepção? Que a Motorola conseguiu juntar um monte de lixo, pegar uma ideia do passado, né, do tempo do V3, de 10 anos, 15 anos atrás, não me recordo bem a data exata, e relançar ela como um lançamento, sendo que o hardware é um lixo. Na minha opinião, esse aparelho não vale mais que $300, na minha opinião. Se você esquecer essa tela POLED dobrável aí e analisar friamente esse hardware, esse equipamento não vale mais, na minha opinião, eu acho que valeria $250. Não vale mais que $300, né? Então você fica pensando, realmente os engenheiros da Motorola são gênios, né? Os caras conseguem trazer um conceito do passado, enfiar nele um hardware podre, né, que podia ser um Snapdragon 855 Plus, e te vender pelos olhos da cara com uma bateria podre e uma tela que, segundo os comentários, nem mesmo os engenheiros da Motorola sabem definir quantas vezes essa tela vai resistir dobrar
e dobrar e dobrar. Até porque é plástico em polímetro, né? Plástico, polímetro ou polímetro plástico, POLED como eles chamam. Cara, pode ser que seja durável? Pode ser que seja durável. Mas a minha concepção é que duas telas versus Snapdragon 710 versus 2510 mAh versus Android 9 e usa interface da Motorola, eu apostaria em 6 horas de duração da bateria nesse aparelho. Você sendo um usuário intermediário, né? É apenas a minha opinião. Eu acho que a Motorola conseguiu agora se puxar, montar, pegar um trocadilho de porcaria tecnológica, criar uma bagaça e vender como novidade pra galera. Apesar de muita gente estar endeusando e dizendo que é a oitava maravilha, a minha opinião sobre esse aparelho é que ele não vale $250. Tá? Mas mesmo assim o preço da bagaça vai ser $1.500, chutando pro dinheiro de hoje, mas quando chegar aqui 6.000, 7.000 reais. Eu acho que isso aí é um Titanic que já afundou, nem sequer saiu do porto, né? Ele afundou antes de ganhar aquela garrafada de inauguração. É só a minha opinião, né? Bom, então vamos falar aí sobre vou falar agora, comentar sobre os detalhes da tela. E dizer para vocês que o conceito da Motorola, né, é uma reinvenção do V3, é trazer algo do passado com um nicho, criando um nicho que não deu para entender. Não entendi qual foi o nicho que a Motorola criou em cima desse aparelho, né? Não deu para entender. Cotoco, processador, bateria pequena, tela que dobra, duas telas. Cara, não entendi, velho. Mas a minha opinião, assim, ó, vamos falar assim, vou colocar umas fotos do aparelho aqui para vocês verem. Na minha opinião, $300 estava bem pago nesse aparelho aí, tá? Agora pagar $1.500, resumindo, né? A minha concepção é a seguinte: não vai vender nem nos Estados Unidos, e quando vem para o Brasil, então, o cara que comprar tem que ter diarreia mental, né? Pagar esse valor aí num aparelho desses, que tecnicamente não é um flagship, nem nunca vai ser, e é um aparelho que você provavelmente não vai ficar com ele até o final do dia, porque a bateria realmente... Olha, cara, é uma piada isso, vamos falar sério. Esse aparelho aí é realmente, o Razr é realmente uma piada por parte da Motorola. E é bonitinho? Cara, é bonitinho. É bonitinho o aparelho, mas é só isso, cara. Não tem nada de especial nesse aparelho aí, né? Realmente fica muito difícil. Porra, dá pra gritar mais? Bom, galera, eu gostaria de entrar aí em alguns termos genéricos aí para falar para vocês sobre essa tela desse novo aparelho da Motorola, tá? É a tal de tela PLED, tá? POLED, né? POLED. Cara, essa tecnologia foi inventada, pelo que eu entendi, pela LG em 1989, tá? Na verdade, eu acho que o nome teria que ser, para ficar mais completo, ser POLED, né? Que seria polímero de plástico OLED. Puta que pariu, que bicho desgraçado!